Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que vocês estiverem assistindo este vídeo. Estamos aqui nessa gravação para poder a gente concluir aqui a unidade 5, parte 5. Foi a única parte da unidade 5 que ficou pendente. A gente viu até a parte 4 completa, só que na semana da parte 5 eu tive um pequeno problema e não pude aplicar a parte 5. Então vou gravar esse vídeo aqui, é bem breve, é uma unidade bem tranquila. Vocês já viram ela superficialmente e agora vão só aprofundar-se um pouco, mas não é um conteúdo que se estende muito. Então vamos iniciar aqui. A unidade 5, parte 5, a gente vai abordar alteração, suspensão e interrupção contratual. Aqui no caso a gente inicia pela alteração contratual. A alteração contratual ela deve ocorrer com base no mútuo acordo. Via de regra é dessa forma, com exceção do jus variante, a gente vai ver mais à frente. Mas de via de regra, a alteração contratual ela parte do pressuposto de que deva haver um mútuo acordo ali entre o empregado e o empregador. No seu artigo 468, parágrafo 1º da CLT, diz que não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregador reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Aqui, no caso, é um dos critérios do jus variante. O empregador ele pode unilateralmente pedir que você reverta ao quadro de função que você era anteriormente, que ocupava a função de confiança. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo, vamos pegar aqui o Mário. Mário ele ocupava o cargo de supervisor, cargo convencional, seletista, e aí passou a ter um cargo de gerente de confiança, um cargo de confiança da empresa. Então, futuramente, ele óbvio, se alguma necessidade por parte do empregador de que o Mário retorne ao cargo de supervisor. Então, esse retorno de Mário não terá o impacto de uma decisão unilateral do empregador como alteração contratual, porque o cargo anteriormente era exercido de confiança. E é bem óbvio, se o cargo era de confiança, possivelmente para o retorno ele não tenha mais essa confiança. Então, se atrela-se ao cargo de confiança um possível não retorno, como alteração contratual, iria perder a função de ser de confiança, tendo em vista que a confiança pode se acabar. A gente também parte do pressuposto que o princípio da inalterabilidade contratual impede ou condição mais benéfica. No caso, não pode o contrato de trabalho retroagir para o malefício do funcionário. O princípio da inalterabilidade contratual impede rediz toda essa função. Por exemplo, aumento de jornadas de trabalho sem acréscimo de salário, ou seja, você aumenta o trabalho do seu funcionário e não aumenta o salário dele, permanece lá no mesmo. É um dos critérios que não é permitido por ser uma inalterabilidade, aliás, por ser uma alteridade contratual impede, em prejuízo do funcionário. E o rebaixamento de função ou com ou sem redução do salário. No caso, você rebaixar a pessoa da função não sendo cargo de confiança, lembrando o artigo 468, parágrafo 1º da CLT, que é um dos critérios que permite que o empregador faça essa alteração. Alterações contratuais permitidas pelo empregador. Aqui no caso, como eu falei no momento anterior, o jus variante. Existem algumas modificações, alterações contratuais que são permitidas ao empregador de forma unilateral. Ele não precisa do acordo do funcionário, ele não precisa do mútuo acordo para fazer essa alteração. Essa alteração é chamada de jus variante. Um dos exemplos é o horário de trabalho do período noturno para o diurno. Ou seja, se o funcionário trabalha à noite, ele quer tomar o funcionário para o período diurno, ele pode sem problema algum. Não precisa da necessidade de um acordo por parte do empregado. Outra é a alteração de regime de teletrabalho para presencial, logicamente respeitado o prazo de no mínimo 15 dias de antecedência. Para alterar do regime teletrabalho para o regime presencial, o empregador não precisa da autorização do funcionário. Lembrando que tem a legislação vigente, não vou lembrar de cabeça agora o número da legislação, mas ela diz que para alteração de teletrabalho para presencial, o funcionário deverá, aliás, o empregador deverá respeitar o prazo de no mínimo 15 dias de aviso de antecedência para poder haver essa mudança. A gente sabe que a pessoa que trabalha em regime de teletrabalho, como não precisa normalmente ir à empresa,
precisa vez ou outra. Às vezes eles viajam, trabalham de longe, e aí quando termina o trabalho vão para a viagem deles. Então, independentemente disso, pensando nesse pressuposto, há essa medida para que haja uma antecedência dessa mudança contratual. Outra é a obrigatoriedade do uso de uniforme, assim como também que não está aqui, mas é um exemplo do juiz variante, a alteração da data do pagamento, lembrando que respeitado o quinto dia útil, o empregador tem até o quinto dia útil, a gente viu na nossa unidade 6, para pagar o funcionário dele. Ou seja, até o quinto dia útil do mês subsequente, ele pode alterar, entendeu? Por exemplo, a empresa paga todo mês 30 para o funcionário, mas ele diz, não, vamos alterar, a partir de agora vai ser todos os pagamentos no quinto dia útil do mês subsequente. Tranquilo, o empregador não precisa da anuência do empregado, tendo em vista que ele tem essa legislação a favor dessa mudança. Outra observação que nós devemos observar na questão da alteração é a função e cargo. Lembrando que função é uma coisa e cargo é outra. A função é aplicada à divisão interna da empresa, sendo assim, é o conjunto de poderes e tarefas. Normalmente tem um cargo que tem várias funções, mas, via de regra, tem cargos que não é condizente com a função que você exerce. O cargo é uma competência que é identificada por um rótulo. Por exemplo, você é um assistente administrativo, você é um auxiliar administrativo. São cargos diferentes que normalmente demandam funções parecidas, mas deve-se observar o que realmente é para ser feito por aquele cargo, que aí entraria o acúmulo e o desvio. Quando você está exercendo uma função que não é do cargo que você está locado, por exemplo, você é auxiliar administrativo e está fazendo a função de cozinheiro, totalmente discrepante. Não tem nexo de causalidade nenhum entre a função de cozinheiro e a função de auxiliar administrativo. Então, dentro dessa função, desse contexto, você está diante de um desvio de função. Agora, por exemplo, você está ali em auxiliar e fazendo um acúmulo de funções, você está fazendo a sua função, mas está fazendo também a função de outra pessoa, você não está diante de um desvio de função, e sim de um acúmulo. Você está fazendo mais funções do que a qual o seu cargo diz que é para você fazer, mesmo você fazendo a do seu cargo mais essas funções extras. A alteração contratual é sobre ocupação provisória de cargo diverso. Aqui, no caso, é a ocupação provisória de um cargo. Ele deverá ocorrer em situação emergencial, a ocupação deve ser interna, deve-se assegurar o retorno ao cargo anteriormente ocupado e o salário deve ser compatível com a função. Aqui vocês estudamos também na unidade 6, que é chamado de salário substituição. Se você substitui alguém ali por um período determinado, você tem o direito de receber o mesmo salário da pessoa a qual você está substituindo. O nome disso é salário substituição. O artigo 450 da CLT diz que ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, o cargo diverso do que exerce na empresa, serão garantidas a contagem de tempo naquele serviço, bem como a volta do cargo anterior. Aqui, por exemplo, é quando o exemplo que eu dei. Você, por exemplo, é analista de um setor ou assistente de um setor e o seu supervisor vai tirar férias. Aí você assume o cargo dele ali, por exemplo, em um mês, e você tem o direito de receber o valor do salário dele, compatível com a função que você está exercendo. Assim como também aquele período na sua carteira irá contar como o período a qual você exerceu a função específica. Ou seja, na sua carteira vai contar lá um mês de supervisor, assim como o salário, que é o que a gente está interessado. Súmula 159 do TST diz que enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, lembrando isso, aqui no caso, o que cabe à ocupação provisória é algo que não seja eventual. Por exemplo, o seu supervisor falta um dia ali, aí você só cobre ele por um dia. Você não percebe a remuneração dele pelaquele dia. É uma situação eventual, é algo que não ocorre corriqueiramente. Então, é o que frisa a súmula 159 do TST. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, como eu falei, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. O inciso 2.
Vago o cargo definitivo, o empregador que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao antecessor. Vocês vão ver isso em remuneração. Aliás, nós vimos isso já em remuneração e salário, que é a pessoa ali que passa de um cargo para o outro, ocupa um cargo devido por alguém anteriormente, ela não tem, o empregador não tem a obrigação de pagar necessariamente o mesmo valor que a pessoa que ocupava o cargo anteriormente recebia. A gente viu lá que tem os critérios de 4 anos de serviço para o mesmo empregador, de 4 anos de diferença de serviço, de 2 anos para o mesmo empregador. Então, tem alguns critérios que a gente estudou lá em remuneração de salário que também estão veiculados a essa situação. Alteração contratual, a transferência. Transferência é a mudança do local de serviço. Lembrando que apenas é considerado transferência quando altera o domicílio do empregado. Mudanças que não alterem o domicílio do empregado não são tidas como transferência. O artigo 469 diz que ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente da mudança do domicílio. Ou seja, não mudou o domicílio do trabalhador, não é tido como transferência. Pode ser ali uma mudança, algo do tipo, mas não como transferência. O parágrafo 1º é uma exceção. Não estão compreendidas na proibição deste artigo os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujo contrato tenham como a condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Ou seja, o cargo de confiança ele não pode recusar a transferência, mesmo que seja que mude o domicílio dele ou algo do tipo. Cargo de confiança tem ali a sua garantia de ser transferido. E outra opção é quando o contrato tem lá a condição implícita ou explícita de transferência, mais um adendo, desde que ocorra real necessidade de serviço. A gente precisa observar bem esse artigo. A súmula 43 do TST diz que presume-se abusiva a transferência que trata o parágrafo 1º do artigo 469 sem comprovação de necessidade de serviço. Como eu falei, se não tem necessidade de serviço, não tem nexo de transferência. Transferência provisória. Quando for apresentada real necessidade de serviço, ali é quando há uma transferência provisória, e terá o adicional de 25% do salário que era percebido naquela localidade. Agora, passando de alteração para suspensão do contrato de trabalho. A gente vai entrar agora em suspensão e interrupção. São bem delicados aí, ó. 2 textinhos, aliás, bem curtos, 2 slides que abordam esse tópico. É saber diferenciar. Suspensão é uma coisa, interrupção é o oposto. Suspensão é quando há o congelamento do contrato de trabalho. Não há contraprestação devida pelo empregador, ou seja, você não está trabalhando e o empregador não está pagando o seu salário. Lembrando, o empregador não está pagando o seu salário. Um cargo exemplo que a gente viu lá no começo da unidade é o empregado eleito diretor de sociedade. Perdão, na unidade 2. A gente viu que o empregado eleito diretor de sociedade, ele tem o seu contrato ali suspenso, não gera efeitos, o contrato suspenso ele não gera efeitos, ou seja, não é depositado FGTS, não é contado como tempo de serviço, há um congelamento real do contrato. Outros exemplos, falta injustificada, suspensão disciplinar, vedado máximo de 30 dias, ou seja, há um congelamento do contrato, não há pagamento por parte do empregador e você não está trabalhando. Suspensão contratual. Um ponto importante para saber se a situação se trata de uma real suspensão contratual é observar se o pagamento do salário por parte do empregador está sendo pago. Se não, estará diante de uma suspensão contratual, ou seja, não está pagando o salário o empregador, o empregado não está trabalhando, você está diante de uma suspensão contratual. Deve-se observar esse ponto. E em contrapartida, interrupção é uma paralisação temporária do contrato. E em contrapartida também à suspensão, não há o pagamento por parte há o pagamento por parte do empregador. Nesse caso, a interrupção tem o pagamento do empregador. Você pode não estar presente na empresa, mas o pagamento continua por parte do empregador, o que é contrário à suspensão. Exemplos: afastamento em virtude de doença devidamente comprovada, no caso, atestado médico, ausências permitidas por leis previstas na 473, todas as previstas na 473 são exemplos de interrupção do contrato de trabalho. E aborto não criminoso, que você pode ali
se ausentar por 2 semanas, sendo como faltas justificadas. Outro exemplo também, a licença, tido como licença paternidade, né? Que é o período ali que você fica ausente em virtude de ter se tornado pai. Também é um exemplo de interrupção contratual. Você não está presente na empresa, porém o empregador está pagando seu salário e está depositando seu FGTS, os efeitos dos seus contratos estão ok. Então, basicamente aqui, dando geral para poder saber diferenciar suspensão e interrupção. Suspensão, não há o pagamento por parte do empregador. Seu contrato de trabalho está congelado. Exemplo, suspensão disciplinar, por exemplo, um auxílio-doença acidentário, um auxílio-doença, você se afasta pelo INSS, são exemplos de suspensão do contrato. Interrupção contratual, o empregador paga o seu salário e o seu contrato conta como tempo de serviço, depositado FGTS e todos os seus direitos. Exemplos, afastamento em virtude de doença, atestado médico, ausências permitidas no artigo 473 da CLT. A observação se dará no contexto também do pagamento. Como eu falei, um pontozinho aqui adentro. Se o pagamento dá-se pelo empregador e o contrato não foi congelado, se trata de interrupção contratual. E é isso, pessoal. Nossa unidade 5 acaba por aqui. É uma unidade bem curta e objetiva e pode ser cobrada em AV3. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, perdão, o link da presença, certo? Valeu, até mais e tchau, tchau.